pobre da nação, cujo seu rei é um Trump. É uma criança. É, cara. Porque aquele cara é uma criança, é um crianção. O bicho é uma criança. E, aliás, esses ditadores... Você classifica ele como um ditador? Eu classifico. Foi eleito num regime democrático, mas ele é um ditador. Nada impede. O Hitler foi eleito por um regime democrático, mas o ditador é a pessoa, tá nele, até em casa, na cozinha, no banheiro, ele é um ditador. Então, quase todos esses ditadores foram crianções, grandes crianções, quase todos, não estou dizendo todos, mas quase todos. Quem era Nero? São crianções. Calígula, uma criançona deslumbrada, cheia de vontade. Aqueles grandes faraós do Egito, são grandes criançonas, brincando de deuses. É um negócio extraordinário. São hedonistas, cara? São narcisistas. Narcisistas. Então, alguns são também hedonistas. Mas narcisistas sempre. Sempre. É uma condição. Não existem essas figuras sem uma grande e estupenda, cavalar e luciferiana dose de narcisismo. Ô, Caio, e você botou uma publicação aqui no seu mural, então observando, e deu pano pra manga. Né? Interessante que o único comentário que eu fiz, olha só qual foi o comentário. Vamos pegar aqui. O trumpianismo iniciou. É Trump no papel. O trumpianismo iniciou. Alguém pode negar que iniciou o trumpianismo? Não, Que tem uma forma de governo que é a forma Trump de governar. Claro. E que isso faz um ciclo de propostas, segundo ele. Isso é um governo, portanto, é um ismo. É um ismo. É um ismo, é um governo, é um sistema, é um ismo. Então, o trumpianismo iniciou. Nós temos 4 anos aí de trumpianismo. E aí? É Trump no papel americano de Constantino. Isso. É sempre tudo nessa igual. matéria. Nessa matéria que eu mostrei. Claro. Porque é uma promessa do Trump. De que ele iria fortalecer os pastores da América. Por que você acha também que os evangélicos votaram em peso no Trump? Filho do Billy Graham, para vergonha do Billy, e fez parte até no fim da vida agora de umas coisas que eu mesmo escrevi negativas sobre ele ter feito parte, que foi da posse do George W. Bush, depois daquela confusão toda de ter mandado gente para o Iraque, de ter feito aquela tragédia universal em cima de notícias que ele sabia que eram falsas. E milhares de vidas são mexidas de lá e de cá para todo lado. Lá é uma calamidade que se instala, que dura até hoje. E tudo isso para ter um bode expiatório para o 11 de setembro. E aí, de repente, eu vejo o Billy Graham lá na posse dele, na segunda posse. Eu falei, poxa, que tristeza. Escrevi um texto que está até no meu portal. E com muita tristeza, porque todo mundo sabe como eu amei, amo e amarei a vida inteira o Billy Graham. Como eu fui, sou e serei a vida inteira grato a ele. E escrevi lá, até tu, Billy. Até tu, Billy. Até tu, Billy. Tá lá no portal, se o cara escrever Billy, ele vai chegar lá. Então, até tu, Billy. Mas o filho dele, o Franklin, que não é nem um Billy Graham, nem de longe, não é nem a cutícula do Billy em termos de percepção, de impacto, de sensibilidade. Ele sempre foi um cara muito frustrado por ser filho do Billy Graham. Não é fácil ser filho do Billy Graham. Então, ou você é um cara que se recolhe à alegria de ser quem você é, ou então vai ficar tentando ser o sucessor do pai e vai ser um grande frustrado, ou amargurado, ou vai acabar sendo um insensato para tentar alcançar de algum modo, está aí o texto, até tudo ele, para tentar alcançar o que o pai um dia foi, faz qualquer negócio. E como a América, em todos os sentidos, mas especialmente no âmbito dos evangélicos, a sociedade americana está caotizada,
porque o neopentecostalismo que nasceu na América destruiu a igreja americana. Sim. Terrivelmente. Então, eles não têm ponto de contato mais entre eles. O único ponto de contato passou a ser lutarem contra a causa LGBT, por exemplo. Isso. Aí eles se unem contra essas coisas. Eles se unem contra. Eles só se unem contra algo. Contra algo, nunca em favor de coisa alguma. Quando é em favor de algo, é em favor de algo que vai dar poder a eles para serem contra o que eles querem ser contra. Sim. E o que eu comentei foi o que o Trump já vinha falando, é uma matéria que está aí, eu só publiquei a matéria. O Trump já vinha falando que iria empoderar os pastores e o cristianismo. Recebeu a votação em peso. Você veja que na posse dele aconteceu o que nunca houve antes. Você viu a quantidade de pastores que falaram na posse dele, que leram orações? Ao todo foram 6. Foram 3 na primeira leva, que falaram textos, e 3 na segunda leva, que fizeram orações. E eles contemplaram, eu só vendo o tipo de denominação e de segmento que eles estavam contemplando. Basicamente, eles cobriram o escopo evangélico americano todo. Para representar os tradicionais e com história, eles levaram o filho do Billy Graham, o Franklin, que é a dinastia protestante mais respeitada da América, Franklin Graham, estava lá. Aí pegaram um bispo episcopal, mas meio carismático, pegaram 2 neopentecostais, pegaram um batista. Eles fizeram uma salada para contemplar interesses político-ideológicos da turma toda, em volta dele. Aí ele chega e diz ontem que vai dar poder aos pastores. A manchete é: eu quero que pastores e ministros se levantem com poder para falar em nome do cristianismo. Você agora imagina como a igreja americana está derrotada. Precisar que um chupador de pusses, de pepecas, que fica se jactando dos seus feitos libidinosos, diga que ele foi levantado porque ele quer que os pastores preguem com poder. Que é um cara Ku Klux Klan, quer que os pastores preguem com poder. E que é um sujeito que não tem o menor pudor em discriminar o próximo de outra categoria, de outro nível social, de outra raça, de outra religião, quer que os pastores preguem com poder. Então, como não será possível deixar de associar o que aconteceu no 4º século com a fé dos discípulos, que era uma fé ainda pura? Não era essa coisa sórdida que a gente tem hoje? Sim, cara. Mas como é possível não associar o que Constantino fez com eles? Em menos de 30 anos estava todo mundo corrompido. Aqui já está todo mundo corrompido há 2000 anos, há 1700. E chega esse cara e diz: eu quero dar mais poder a vocês. O que você acha que esse cara está querendo? Por que ele está fazendo isso? Por que ele não usou o 1 bilhão e 800 milhões de dólares que ele disse que tem antes para fazer qualquer tipo de ajuda em qualquer direção? Por que agora ele quer fazer isso? Isso tem a ver com convicções dele ou com um programa de governo onde ele está usando de novo, pela trilionésima vez na história do cristianismo, o cristianismo como massa de manobra para o atingimento das suas expectativas, num país polarizado, dividido? O que ele está é tentando ver se joga os cristãos contra tudo que não seja cristão. E aí, nessa perspectiva, pastores e padres se unem, eventualmente, contra os inimigos políticos declarados do Trump, e que ele vai combatê-los com os seus templários. O que o Trump está criando é uma ordem de templários. Ordem dos templários, para mandar montados para combaterem os islâmicos, os LGBTs. Ou seja, ele está pautando a igreja com a sua pauta política. E a igreja está vendida, Caio? Totalmente. Você veja, aqui eu fiz o post de uma matéria boba, no seu conteúdo simples. Nem tem um trabalho analítico sério, não tem. Não tem opinião. Então,
E só mostrei ali, falei, ó, o trumpianismo está começando, Constantino aparelhando o protestantismo americano. O pessoal brasileiro que já está se preparando para a mesma coisa, torcendo pela mesma coisa, que seria a manifestação trampiniquim político brasileira do Jair Bolsonaro. Sim. Então, esse pessoal são os que estão aí batendo em mim. Porque se eu digo isso do Trump, e eles sabem o que eu penso do Bolsonaro, eu já comparei ambos, então qualquer coisa que eu diga do Trump, eu vou apanhar por causa do Bolsonaro. É uma transferência. Transferência. Porque eles não tinham nascido, eu já sabia como isso funciona. Então eu acabo achando patético, ridículo, acho muita graça e sinto muita dó da ignorância. Porque eles são muito ignorantes. Aí chega o cara, ele fica querendo apelar, transferir para mim o seu sentimento moral, os comentários. Então, Caio, você está dizendo que você prefere ver essa cambada LGBT tomando conta de tudo? É. Então, Caio, você quer dizer do aborto? Que você é a favor do aborto só porque o Obama liberou ou propôs, o Congresso é que aprova em última instância, claro, a prática do aborto nos estados que queiram aprovar ou não tal coisa, porque nos Estados Unidos você não faz isso no atacado, tem que ser ali estado a estado. Então, aí o cara já vem com essas conversas pra mim, eu digo, não, rapaz, você está falando da prega, eu estou falando do sistema digestivo todo. É uma coisa muito mais ampla. Tem a ver com um processo histórico de 2000 anos, do que desfigurou o Evangelho, criando o cristianismo. Mas eles não entendem. Não entendem, eles não têm memória do Janires e do Graça e Paz, que morreram outro dia. Vão lembrar de quê? Eu até acabei de postar no meu Face, e até eu fiz essa postagem de ontem, desculpa, voltando a ontem, dizendo pesquisem no meu portal as palavras quais? Constantino e cristianismo. Porque quem pesquisar com seriedade aí vai entender o que eu estou dizendo. E por que a relação? Tem nada a ver com... Não tinha questão LGBT nos dias de Constantino. Isso era normal lá. Era normal lá, do Império Romano. O LGBT romano. Romano, em essência. Fazia parte do projeto romano. Então não era essa questão, porque isso aí era um fato para todo lado daqueles dias. Claro. Não, eu só estou dizendo, é do processo de absorção, de cooptação e de utilização desse contingente para obediência ideológica de um projeto político. Ou seja, estão entregando, o pessoal fica toda hora preocupado com um 666 no braço e na testa. Tá. Mas eles já deram, eles vivem chipados, Aham. cara. Tá todo mundo chipado. Tá todo mundo chipado sem saber. O Trump não é o anticristo. Na minha opinião, ele é um anticristo, enquanto ele disser coisas que são anti-evangelho em relação ao acolhimento do próximo, à solidariedade, à misericórdia, ao respeito, ao espírito de serviço, à compaixão, que são os mandamentos de Jesus. Enquanto ele for anti isto, ele é um anticristo, embora ele possa derramar bilhões de dólares na igreja, favorecê-la, isentá-la de impostos, porque a igreja também não tem nada com Cristo. É só um fenômeno político, é uma troca política, só isso. Não tem nada de Cristo nisso aí. Mas quem chega por aí, eles vão demorar 100 anos, talvez depois de 100 anos da minha morte, eles vão dizer, poxa, aquele cara que andou aqui entre nós, dizia isso tudo, né? Porque eu me sinto como aquele cara da montanha, lá da música dos Beatles, The Fool on the Hill. Aquele cara sentado, seeing the world spinning round, fazendo as suas muitas voltas, você assistindo tudo, e as crianças dentro, brincando no parquinho e dizendo que você é um idiota, porque você está enxergando o que elas não conseguirão enxergar nunca, são cegas.
não tem história, não tem cultura, não tem percepção, não tem o olhar teológico crítico para a situação, e fazem a transferência imediata, porque já estão também comprometidos como memes e como minions, verdadeiros minions, já estão ideologicamente comprometidos. E são fanáticos, porque são crentes, tendem a ser fanáticos, tendem a ser irracionais, tendem a não ponderarem, tendem a não pensarem, tendem a não se aculturarem. São os mesmos que fazem as perguntas impensáveis que eu respondo aqui todos os dias, e que têm medo dos seus pastores, e que me recriminam também porque dizem que, como o Trump foi eleito, eu tenho que respeitar a autoridade. Ele é um ministro de Deus para o bem agora, o Trump. Sempre determinou que é hora de dar toda a força para as igrejas, isentá-las, e mandou os pastores pregarem forte para enfrentarem os islâmicos e tudo mais. O que ele está dizendo é: eu vou dar poder a vocês e vocês fazem a guerra por mim. Nesse âmbito, vocês serão os meus templários. Aí vai, trampários. Vão ser os meus trampários. Trampários. E aí surgem os trampários americanos. E aqui no Brasil tem os bolsonários brasileiros. Isso, ordem dos bolsonários. Bolsonários, são os minions. Aí, Caio, frase do Trump: a igreja está reprimida e precisa de mais poder, quero devolver poder. Igreja reprimida, olha aqui, igreja reprimida. A igreja está reprimida pelos seus próprios pecados. Nos Estados Unidos não para de aprontar, de pecar, de roubar, de enganar, de sonegar, de inventar. A igreja está reprimida como? Senão porque ela recebeu descrédito da população. A população não acredita mais. Não acredita mais em Deus por causa da igreja. O ateísmo do mundo é um aigrejismo. Isso. É por causa da igreja que o nome de Deus é blasfemado. E Deus é descrido na terra. É justamente por causa da igreja. Essa igreja, cheia de poder, de dinheiro, de ministérios poderosos, a qual ele quer dar mais poder. Não, o problema lá não é poder. Ele está querendo usar esses caras como os seus trampários. Ordem dos Tem que criar dos hospitalários. Porque o que vai ter de gente ferida, o que vai haver de polarização, ódio, raiva e agressão, porque evangélico já é agressivo por natureza. Já são violentos simbolicamente. No mundo inteiro. Imagina com um Trump ungido como cardeal, como o 13º apóstolo americano. Os 12 de Jesus e o apóstolo da América, Trump. Meus pastores, vai começar a falar em todas as convenções, que afinal de contas, ele disse que é presbiteriano. Ele falou que é presbiteriano. Ele também é evangélico. Eu também nunca fiz nada, nunca estive nem aí, mas agora que eu sou presidente, isso é uma área que eu vou brincar com ela agora e vamos fortalecer esse nicho. Aí os crentes ali, tomara que aconteça no Brasil também. Deus me livre, rapaz. Daqui, graças a Deus, não vai demorar muito tempo, eu vou para o céu. Mas eu vou deixar um monte de coisas gravadas, como disse Pedro hoje aqui. Não vou deixar vocês esquecerem tão cedo. Pedrão falou. Não vou. E ele diz assim: quero devolver poder à igreja. Pouco a pouco eles estão nos destruindo. Eles quem, Caio? Eles? Nos destruindo. Ele colocou ele como ele está se referindo, são os outros que não votaram nele, que eram os que votariam na Hillary. Esses aí, claro, a maioria desses que votariam na Hillary são totalmente laicos. Não querem vínculo entre Estado e Igreja, como a Constituição americana ensinou ao mundo, praticamente. Desde o século XVII, desde o século XVIII, ela vem ensinando essa separação, que eles agora estão querendo ver se acaba. Se a igreja ganha um status especial por ser igreja na América. O que seria
um golpe na própria história da América, onde isso sempre foi separado. E quando quer que isso tenha sido junto, não foi oficialmente junto jamais. Nunca houve um presidente para chegar e dizer: eu quero fortalecer, quero que os pastores preguem. Preguem com poder contra eles. Então o que ele está fazendo? Ele está criando o famoso eles contra nós e nós contra eles. Eles é todo mundo que não somos nós aqui, que frequenta a igreja. São os eles. Aí polariza mais ainda. Eles, quem são também? São os muçulmanos, em geral, que é a única outra força religiosa com impacto significante em relação ao cristianismo na América. Não é nem pela quantidade numérica, mas pelo poder simbólico que o islamismo adquiriu, e cada vez se tenta relacionar mais esse poder simbólico a um determinado tipo de reação e praticamente ódio que os cristãos ocidentais devem ter pelos islâmicos. Olho por olho, dente por dente, é o que se está ensinando. Assim como eles nos odeiam, nós odiaremos a eles. Onde é que Jesus entra nessa equação, brother? Não entra. Nenhum. E ele está separando o joio do trigo. Claro, todo, fazendo o que Jesus disse para não Onde fazer. é que Jesus entra? E esse povo todo que apoia a ele aí, está também dizendo, graças a Deus ele está separando, explicitamente eles estão dizendo, ele está separando o joio do trigo. Eu digo, meu Deus, está chamando juízo sobre si. Então agora, eu é que não sei o que estou dizendo. A palavra que eu estou dizendo permanecerá para sempre. Se eu estou falando da parte de Deus. Se eu não estou falando da parte de Deus, tudo que eu estou dizendo não acontecerá. Só que tudo que eu estou dizendo é só a repetição do que já aconteceu centenas de vezes antes. Eu não estou profetizando nada novo, eu estou requentando pela milésima, septagésima, centésima vez a mesma coisa. E servindo apenas por uma geração que nasce desmemoriada e não tem o menor interesse em adquirir qualquer memória histórica para errar menos, para ser menos idiota na sua própria geração. E aí? Meu Deus do céu, cara. Ô Caio, você acha que o Trump também tem a ambição de evangelizar o mundo por decreto? Quem evangelizou o mundo por decreto? Você não consegue evangelizar teu filho por obrigação. Não consegue. Vai evangelizar o mundo por decreto? Preguem agora, que agora nós vamos virar o jogo. Não, ele vai causar muita guerra. A religião ainda vai ser uma das principais causadoras da guerra mais apocalíptica que o mundo jamais viu. Vai acontecer por causa de religião e política. Quer escrever essa também? É mesmo. Está no Apocalipse, eu só estou aplicando. Só estou usando a sabedoria do fenômeno revelado no Apocalipse e aplicando. Em qualquer geração, e não é a primeira vez que acontece. Vai ser só mais uma e provavelmente a maior de todas até hoje na história humana. Para quando será, eu não sei, mas basta continuar nesse impulso que a gente chega lá uma hora dessa. Num embate horrendo. E aí? E aí você já respondeu a pergunta que eu queria te fazer, é que você acha que no fundo ele está pregando, além de tudo isso que você disse, uma guerra de poder entre os cristãos e muçulmanos? Está pregando, Está botando na linha de frente? É impossível não ver, não enxergar que houve uma convocação do exército, de uma milícia. Ele está convocando uma milícia e fazendo o empowerment dessa milícia. No abrasileiramento da palavra, o empoderamento dessa milícia. O empoderamento dessa milícia. É o velho empowerment. Ele está usando. Claro. Com relação à crítica que ele fez sobre a não isenção de impostos, né, que o Obama decretou. Eu creio exatamente no que o Obama começou a fazer. Acho que tinha que ir adiante, porque no Brasil, por exemplo, ainda é pior. A lavagem de dinheiro conta com a igreja. Como uma das boas formas de lavar dinheiro é a igreja. Conta com a igreja. Conta. Faz parte. Quando eu digo igreja, não são todos os grupos. Mas boa parte deles faz. Quando não é o grupo em si, são os grupos locais. Quando não é
a denominação, tem alguns lugares onde a denominação faz. Em outros lugares são campos ou igrejas grandes, locais, que são ótimas lavanderias de dinheiro e querem isenção de tudo. E a pergunta é por quê? Se Jesus não foi isento de nada. Jesus pagou, né? Imposto. Pagou. Mateus 18, paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas. Pedro disse, paga. Ele pagou. Mas a igreja não quer pagar o imposto. A frase dele é essa, porque eles não... Ele falando aí das igrejas, dos pastores, eles têm medo de fazer isso agora, ou seja, se levantarem com o poder, não é isso? Porque eles não querem perder seu status de isenção de impostos. Aí ele vai na outra linha e diz, nós vamos resolver isso. Ai. Não é nada disso, meu querido. Você só está querendo fazer todo esse pessoal que é mais vaidoso do que um pavão jamais vai conseguir ser. Vaidade pastoral no mundo inteiro é extraordinário. Aí mexe ali, ganha tudo. Mas nos Estados Unidos, assim como o Brasil também é um país safado de vaidade pastoral, mas os Estados Unidos é mais antigo. Mas fazendo um paralelo assim, trazendo para cá. Eu acho que o Brasil... Como é que tá a realidade nossa aqui? Tá diferente? Tá pior. Você acha? Religiosamente falando, tá pior. E em alguns aspectos tem mais poder aqui do que lá. Do ponto de vista que a gente tem uma rede, várias redes de TV nacionais e algumas com espectro mundial muito maior do que qualquer ministério americano tem, que é o que a Universal possui. A Universal é mais poderosa do que qualquer grupo denominacional americano. Caio. Pra ter uma ideia. Então, mas o Brasil é os Estados Unidos macunaímenizados para o nível neopentecostal brasileiro. O escracho aqui é maior. Em todos os níveis, pelo menos até agora. O Trump, todavia, se tornou um escracho maior do que qualquer escracho político brasileiro. Nem o Lula conseguiu ser tão escrachado quanto o Trump. Entendi. O Lula teve um auge de escracho. Aquele período, aqueles 5 anos nos quais ele repetia todo dia, nunca antes da história desse país. Não é? Aquela coisa de... Foi Pedro Álvares Cabral que descobriu, porque eu não estava vivo, porque se eu tivesse vivo, quem teria descoberto era eu mesmo. E não cessou ainda. Ontem eu vi uma declaração dele dizendo assim, que até hoje não houve jamais ninguém tão conhecido no Brasil como eu. Aliás, só tem um mais conhecido do que eu no Brasil, é Jesus. Depois de Jesus é o Lula. Ele pagou essa? Ontem, agora, será esses dias. Há pouco tempo atrás. Mas o menino, o Trump, já foi mais escrachado. Ele nem começou o escracho, já foi maior. O Lula tinha certos pudores para dizer certas coisas. Ele não tinha para fazer coisas. Aí o pudor era nenhum. Ele só sabe fazer os compadres trabalharem por ele para ele ficar isento. Para parecer menos evidência na mão dele. Os compadres sujam as mãos. Tanto que tá aí, né? Que tá aí, a moçada toda presa e ele transitando. E ele tá aí. Mas O Trump. Nos Estados Unidos, a gente já teve no Trump um escracho como a gente não conheceu antes aqui na presidência da República no Brasil. Nunca houve nada igual. Vamos ver como vai continuar. Era impensável imaginar esse tipo de escracho, de xixi na mesa, assim. Botar o pinto para fora e fazer xixi na mesa. Sensação que dá o tempo todo é que você está assistindo propositalmente a atitudes ogras. Só para, tá vendo como é quem manda aqui, como é que o empresário resolve os problemas do mundo assim. Com essa objetividade e tal. Agora, vocês vão ver no que vai dar. E esses pastores mexeram no ponto que o diabo mais aprecia na vida pastoral, que é a vaidade e a soberba. Tá trabalhando aí. A moçada tá com o ego, imagina como é que eles estão. A felicidade de poder. Vamos receber isenção, receber estímulo,
de passaportes diplomáticos, apoio no mundo inteiro. Poder. Vamos entrar arrebentando, vamos fazer as nossas cruzadas na África. Vamos ter apoio logístico do American Navy. Vão negociar o que eles puderem. Vamos expandir os nossos canais de rádio e TV na terra inteira. Essa é a história. Mexer um microfone na mão de um pastor evangélico, o cara vende a mãe. Caia, pai. Agora, lá, a igreja evangélica lá é menos escrachada que a daqui? Depende. Tem escrachos idênticos. Não tem tantas igrejas escrachadas quanto as daqui, mas os escrachos daqui foram aprendidos lá. Ah, são importados. Não, os daqui são. Os escrachos nossos. Tudo aqui é importado. Programa do jogo, o que era? A fórmula dos programas desde os anos 40 nos Estados Unidos. Do David Letterman. Silvio Santos é o quê? Senão uma importação dos programas americanos desde a década de 60. E tudo mais que você tem aí. O que é o Big Brother? O que é isso? O Brasil é só um made in America. Sem saber, achando que inventou alguma coisa. Então eles estão copiando tudo. Sempre estivemos. A igreja, os métodos... A igreja, a que mais copia é a igreja. E só copia o pior. Porque um cara fino, elegante, humano, generoso, tranquilo, honesto, discreto, na dele, que fez tudo para diminuir as implicações do mal na terra, sai do governo e uma quantidade enorme de pessoas no Brasil dizendo: de que adiantou esses 8 anos de governo Obama? O que ele fez? Eu vi ontem um articulista escrevendo isso. O que ele fez? Eu digo, realmente, ele não fez nenhuma guerra mundial, não provocou nenhuma calamidade, evitou um monte de coisas. A pergunta nunca é o que ele fez, é o que ele evitou que acontecesse. Porque para fazer alguma coisa no mundo, basta não fazer nada. Agora, para evitar que um monte de coisas aconteçam, eu tenho que trabalhar a beça. Nós vamos saber já.